Você conhece a pirâmide do aprendizado? Veja, no início, quando nós nascemos, nós não saímos assim andando, correndo, brincando, não é? Tem toda uma fase de desenvolvimento. No início necessitamos de ajuda sempre de alguém, uma atenção completa, não é? Assim é a pirâmide do aprendizado. Todo aprendizado é feito em camadas, né? Podemos ver a pirâmide desta forma aqui, veja. Na base da pirâmide, aqui embaixo, está o que? O II é uma incompetência inconsciente. Nós não temos consciência de que nós temos uma incompetência, nós não sabemos aquilo, ok? E aí nós adquirimos numa camada posterior uma consciência da nossa incompetência. Então agora a gente já sabe que a gente não sabe. Antes, no início, a gente não sabia de que nós não conhecíamos, nós não tínhamos aquela habilidade. Agora você já tem uma consciência de que você não tem aquela habilidade. E aquela habilidade é importante, porque agora você tem uma consciência sobre ela, ok? E aí você começa então a procurar meios, caminhos, pesquisas, acessar a ajuda de um amigo, de um professor, de um colega de trabalho, e você começa então a adquirir uma competência. Só que aí você já tem consciência daquela competência, ok? E por último, depois de um tempo de bastante repetição, com a consciência, praticando através de um manual, através de uma aula, através de uma ajuda, você adquire a competência e tem consciência sobre ela. E aí, depois de um tempo de repetição, você então adquire o quê? Uma inconsciência desta competência. Você faz tão naturalmente, você faz tão de maneira assim, tão despojada, de maneira tão, digamos, espontânea, que você já não pensa mais para fazer. Esta pirâmide mostra claramente, o exemplo melhor é quando você está aprendendo a dirigir uma moto, ou um carro, um automóvel, ok? No começo você não tem uma consciência de tudo que é necessário para você dirigir, todas as etapas, todos os passos, não é? Você não tem consciência de que você precisa entrar no carro, preparar os retrovisores, engatar uma marcha, dar seta para sair, depois sair. Você não tem essa consciência. Ao momento que você então passa a ter uma consciência de que existe uma direção, existe uma forma de você dirigir algo que é importante dirigir, você precisa ter um carro, assim por diante, né? Eu estou falando quase que, assim, uma coisa muito incipiente, né? Você então passa a ter a consciência de que, pô, é importante eu dirigir, eu quero ter um carro, eu preciso ter uma moto ou uma bicicleta, ok. Aí eu começo a tomar aulas sobre aquilo, não é? Se é um automóvel, uma moto, você vai tomar aulas. E as aulas vão te fazendo você adquirir essa competência, adquirir conhecimento e praticar. E aí, à medida que você conhece um pouco mais das regras, conhece um pouco mais da mecânica da direção, conhece um pouco mais das leis de trânsito, você vai então se tornando mais consciente e incorporando uma competência. Mas aí você precisa estar muito atento, né? No começo você está atento para tudo, você está cuidadoso, porque você não tem não tem fluidez na habilidade. Você tem que fazer tudo com muita atenção, porque senão você não consegue manusear, não consegue agir com todas as necessidades ali da direção, colocar uma marcha, dar seta rapidamente, de forma muito espontânea, né? Você tem que pensar bastante, você tem que estar atento. Aí de repente, com o tempo, pelo meio da repetição, pelo meio da repetibilidade, fazendo, você então adquire uma baita competência, e já depois de um tempo você faz ela de forma inconsciente.
Você não pensa para dirigir, você simplesmente entra dentro do seu carro e começa a andar com ele. Muitas vezes, estando tão assim desatento, pensando lá na frente, olhando para o futuro, ou pensando em alguma coisa de ontem, não estando presente, você nem percebe como que você saiu da sua garagem, chegou lá no estacionamento da sua empresa, da onde você trabalha, e você não pensou para isso. De repente você está lá, né? Você chegou. E assim é com todo o processo de conhecimentos, de competências, quando você ganha competências e elas viram hábitos, ok? Então, você passa de um processo de inconsciência total sobre aquilo para a consciência com atenção plena, e de repente lá no final desse processo, dessa pirâmide lá em cima, você já faz de forma fluídica, você flui naquela habilidade, naquela competência, né? Imagina um jogador, um Messi, né? Um Cristiano Ronaldo, eles fazem o que fazem sem pensar. Ele não vai pensar para dar o drible, se vai sair para a esquerda ou para a direita, se vai ser um drible em direção ao gol, se vai ser para o lado, se vai ser qual tipo de drible, né? Se o jogador vai dar um corte para a direita ou para a esquerda, vai colocar a bola entre as pernas do zagueiro, assim por diante. Isso acontece assim, em nanosegundos ele toma a ação e faz. Por quê? Porque esse processo já criou uma trilha mental pelo treinamento, pela repetição, pela repetibilidade, pela experiência. E aí já estão todas as trilhas neurais para fazer aquela jogada ali embutida nesta pessoa, na memória dela. Simplesmente quando ela está com a bola no pé dentro de uma partida diante de um adversário, ele faz uma jogada, aquela jogada que está lá dentro, formada em trilhas neurais, são executadas através dos neurônios com uma agilidade incrível, não é? E assim nós vamos ganhando mais habilidades, mais competências, e nós vamos então ganhando uma capacidade incrível de desempenhar várias funções, de realizar materializar, digamos assim, várias coisas que desejamos, que queremos, ou que a nossa missão na empresa pede para nós, né? E com isso você vai desenvolvendo cada vez mais, escala uma carreira, desenvolve uma empresa, escala uma empresa por uma série de habilidades que você vai adquirindo todo santo dia. Assim é o processo do aprendizado. No começo você é inconsciente, depois você tem consciência de que aquilo tem aquela competência no mundo, e de repente você tem consciência de que você precisa dela, e aí você começa então a adquiri-la com toda a atenção, você tem consciência que essa competência está se formando em você, e depois com o tempo de fazer tantas vezes, essa competência está lá de uma forma inconsciente, ok? Isto se passa desta forma. E por que estamos falando sobre isso? Porque é preciso, é necessário aumentar as competências, porque nós queremos, muitas vezes nós temos ambição, nós temos uma ambição para chegar num certo nível de uma carreira, nós temos a ambição de abrir um negócio e levar esse negócio a um certo nível, nós temos a ambição de nos tornar um engenheiro, um juiz, um advogado, queremos nos tornar um técnico em processamento de dados, queremos dominar tecnologias, queremos, sei lá, ser médicos, médicas, não importa, existe entre a nossa vontade, o nosso querer, o nosso sonho, tem uma meta, tem uma estratégia, e você nesse caminho para chegar lá, você precisa adquirir competências cada vez mais para você ter mais chances de desempenhar uma missão que você idealizou, que você quer estar desempenhando, que você quer, que faz parte do propósito da tua vida, ok? Só é possível quando você sai da inconsciência, quando você sai da ignorância. Por isso que é importante a gente estar lendo, por isso que é importante a gente estar
conversando com alguém sobre assuntos assuntos de trabalho, assuntos de desenvolver certas coisas. É importante estarmos com pessoas que nos conhecem muito mais que nós, né? Que conhecem mais do que a gente conhece, ok? É fundamental você estar num processo de evolução. E o que faz com que você vai escalando os novos conhecimentos? Basicamente a curiosidade. Muitas vezes a gente tem a necessidade, mas tem as pessoas que têm observação e curiosidade e audácia e coragem, vamos dizer assim, elas aprendem uma série de coisas. Elas vencem, elas sempre colocam a sua régua num nível maior, elas expandem a consciência. Uma consciência mais expandida domina uma série de coisas, tem uma série de competências com ela, torna hábito uma série de competências. E quando tudo vira hábito, você começa a performar num nível fantástico. Você não tem que fazer esforço, você simplesmente, é como assim, você não pensa para respirar, você simplesmente respira. Então você não deixa de pensar para fazer tal coisa, você simplesmente faz. Agora, para chegar nesse nível, precisa de ter gatilhos, nós precisamos querer adquirir certas competências. Antes de adquirir certas competências, nós precisamos ser, não ter. Veja bem, nós precisamos ser para depois adquirir o ter, ok? Quando você é, o processo é mental. Na mente você já é. Depois você vai transformando aquele processo mental numa prática. E esta prática, sendo desenvolvida, sendo executada dia a dia, te leva a chegar na sua meta, te leva a chegar aonde você deseja, aonde você sonhou, te leva a fazer realizações fantásticas, te leva mais próximo da sua prosperidade, da sua felicidade. Então, tudo começa na mente e depois se realiza, porque da mente nós vamos trazendo, faz emergir e traz para a prática. O universo ele é mental, tudo nasce em uma mente. E você, quando tem essa clareza, essa consciência, você fica mais atento. E agora eu te pergunto, o que está aí na sua mente? O que você desenha, sonha, processa nos seus neurônios? Ter uma profissão tal, para antes, se você quer ser, por exemplo, um médico, primeiro você precisa ser um médico. Isso é um processo mental, você precisa se ver como médico. Aí você vai conhecer quais as rotinas de um médico. Você se vê fazendo aquilo. Por quê? Porque isso ajuda a criar neurônios, trilha mental. E depois que você tira aquilo da sua mente para a prática, você consolida este caminho, essa trilha toda neural de como desempenhar tal habilidade. Uma vez que está ali, fantástico, está ali contigo. Então é sempre importante você conseguir transformar o que está na sua mente numa habilidade, utilizando este processo do aprendizado. Ter clareza, começar a ter conhecimento sobre aquilo, se apoderar daquilo mentalmente e depois levar aquilo para uma prática, através de um processo, através de uma inteligência, ok? Eu venho constantemente, desde moço, realizando uma série de coisas na minha vida, porque eu estou sempre me submetendo a um novo conhecimento, a fazer diferente, aprender diferente, a adquirir mais conhecimentos, a um processo de reciclagem, a ter um desapego de conhecimentos velhos para o novo, né? Não ficar apegado em coisas que já não funcionam tão bem. Então, este é o processo. Mentaliza isso. Tudo que você quer realizar é possível. Não tem essa de que eu não nasci para isso. Tudo é possível, basta querer,
Basta mentalizar com clareza, enxergar aquilo que você quer ser. Basta você depois buscar conhecimento para aquilo, ter uma estratégia, saber onde você quer chegar com aquilo, buscar o conhecimento e começar a praticar. E o prática, mais prática por repetição, você introjecta essa trilha neural que você criou. Aí ela é sua, está dominada ali, ok? Enquanto você tiver uma mente sã, essa trilha neural vai estar sempre lá, mas quando você tiver uma mente sã, a sua mente vai saber o gatilho de disparar aquela habilidade, de disparar aquela trilha, você percorrer por ela, porque você já introjectou, ok? Este é o processo do aprendizado, a pirâmide do aprendizado, em 4 estágios. Tudo tem que ser feito nesses estágios aqui, ok? Se esse conteúdo fez sentido para ti, se inscreva no canal, aperta o sininho, curta, compartilha principalmente para que este conhecimento, este vídeo, este conteúdo possa abranger, alcançar mais pessoas. Muito obrigado, até a próxima.